Você pode se perguntar, mas então o que é submissão? A submissão, antes de tudo, exige que nós aceitemos os papéis diferentes que Deus deu a cada cônjuge. Deus deu uma função diferente ao homem, né? Deus deu a liderança ao homem, o governo a ele. E à mulher cabe sujeitar-se a esse governo, colocar-se debaixo da autoridade do marido. E ela faz isso de duas formas, basicamente: reverenciando o seu marido e obedecendo ao seu marido. Nesse momento, isso pode causar espanto em algumas pessoas. Essa reverência, antes de tudo, é o temor, é o respeito, é o tratamento honroso que a mulher deve dispensar ao seu marido. E deve sim obedecê-lo, entendendo que ele é o condutor da família, que ele é o condutor da sua esposa, o condutor de seus filhos. E nessa perspectiva, ela vai estar glorificando a Deus. Algumas mulheres que se dizem cristãs, vão alegar que quando Paulo escreve sobre sujeição, submissão, ele está totalmente influenciado, pela cultura da época, que ele falou o que ele pensa, não tem nada a ver com o que Deus quer para o homem, para a mulher. Será que isso é verdade? A submissão, ela encontra a sua origem na criação, no Jardim do Éden, quando existia somente um casal e ali foi celebrado o primeiro casamento. Ali Deus já instituiu papéis diferentes para cada cônjuge e já instituiu a sujeição feminina ao marido. Naquele momento ali Deus já começa a traçar os fundamentos, da submissão. Exatamente. A submissão bíblica, ela não está sujeita a uma questão cultural. Ela está sujeita à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela permanece inalterada. Deus quer que a mulher se sujeite ao seu marido e isso encontra fundamentos na palavra. Os fundamentos são de que a mulher, ela foi feita do homem. Nós encontramos na palavra de Deus, no capítulo 2, a criação da mulher, de que ela foi feita a partir do homem. Nós encontramos também o fato de que a mulher foi feita para o homem. Interessante é notar que tudo que Deus criou, ele concluiu dizendo que foi bom. No entanto, ele olha para Adão e ele diz: não é bom que o homem esteja só. Deus viu a necessidade de Adão, a necessidade de que ele tivesse uma esposa, uma companheira. Com isso ele diz que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea que esteja diante dele. E assim Deus faz. Deus faz Eva para Adão, para atender a necessidade de Adão. Adão precisava de ajuda. Adão tinha necessidades que precisavam ser supridas e a mulher vem nessa perspectiva, para suprir a necessidade do seu marido. De outro lado, Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, na sua primeira carta, nos versículos 13 e 14, ele vem dizer que Adão foi formado primeiro do que Eva e que essa ordem da criação também justifica o fato de que Deus deu a autoridade a Adão. Quando Eva foi criada, a autoridade já havia sido dada a Adão. E por último, o fato de que o pecado entrou no mundo através da mulher. Embora ambos sejam responsáveis pelo pecado e ambos tenham sofrido as consequências desse pecado, eles e todos nós, o fato é que o pecado entrou no mundo através de Eva. E esses fundamentos, eles permanecem inalterados, no sentido de que a mulher deve manter-se submissa ao seu marido. Vemos que os fundamentos são desde Gênesis, desde a criação, os próprios atos de Deus. Cremos que a palavra é inspirada, então quando Paulo escreve, ele escreve inspirado por Deus, Não é uma coisa à parte, não, esse é o pensamento de Paulo toda a escritura é inspirada por Deus. Da mesma forma que as pessoas se espantam com o termo submissão, elas também têm pervertido o conceito de submissão. E essa perversão do conceito tem trazido grandes problemas. Algumas situações não revelam o que seja a submissão bíblica. E é importante que nós tratemos delas também. A primeira coisa, submissão não é concordar com tudo. Tem gente que acha que a mulher submissa é aquela que concorda com tudo que o marido faz e com tudo que o marido diz e com todas as suas decisões. Isso não é certo. Especialmente quando o marido for de encontro à vontade de Deus. Especialmente quando ele exigir ou fizer algo que esteja contrário à palavra de Deus. Neste caso, a mulher está livre no sentido de dizer: eu ficarei em obediência ao meu Senhor. Eu não serei submissa neste particular, porque a lei de Deus não me permite fazer tal coisa. Então, nesse sentido, a mulher deve permanecer fiel ao Senhor, embora tenha que se insubmeter ao seu marido nessa situação. Outra coisa, algumas vezes nós podemos achar que a submissão, ela dá ao marido a responsabilidade de tomar todas as decisões sozinho.
e que a mulher não pode e não deve opinar e nem mesmo pensar acerca de nada que se refira à família. Isso está errado. A submissão não significa que o marido é o único ser pensante do casamento. Pelo contrário, a mulher, na sua condição de auxiliadora, ela deve sim pensar, deve analisar as situações e deve participar ao seu marido as suas conclusões acerca das coisas, acerca das decisões importantes para a família, e as suas opiniões devem ser consideradas. O marido sábio, ele considera muito atentamente as considerações da sua esposa. Havendo uma discordância entre os dois, é claro que a responsabilidade pela decisão final será dele, na condição de líder da família. Mas a mulher deve sim pensar e participar de todas as decisões e de todas as situações que envolvem a família. Muitas vezes as pessoas entendem, né, que submissão é justamente o contrário do que ela falou, né? Não, ele falou, então ele fala, ele bate o martelo, a mulher só cabe aceitar e fazer aquilo que ele disse. Muito pelo contrário, né? A mulher, sua auxiliadora, pode conversar, sugerir outras coisas, né? E entrar em um consenso. Lembrando que muitas mulheres pecam no modo de falar, e a submissão exige de nós um tratamento respeitoso diante dos nossos maridos. Então, para tudo isso existe uma forma amorosa e submissa de falar, né? Mas que não deixa de ser a participação da mulher nas tomadas de decisões da família. Assim como o homem também, né? Quando ele precisar tomar, né, uma decisão, ele também não precisa mostrar, ó, eu sou o líder, o cabeça, e você só aceita, você só escuta e obedece. Não, ele vai falar, vai apresentar a situação, tal, por que deve ser assim, tudo isso em amor, de uma forma amorosa, não impositiva. Mais uma coisa, submissão não significa que você não deve influenciar o seu marido. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 3, especialmente falando para a mulher que tem um marido incrédulo. E aí ele vai dar a estratégia, né, para que essa mulher possa influenciar o marido incrédulo. E ele diz que essa mulher ganha o seu marido sem palavras. É através do seu procedimento que o seu marido será ganho. E é exatamente esse ponto. A mulher submissa, ela influencia sim o seu marido e ela deve se empenhar em influenciar o seu marido. Lembrando, para as boas obras. Muitas vezes as mulheres, elas têm influenciado mal os seus maridos. E nós não fomos chamadas para isso. Nós fomos chamadas para nos exercitarmos nas boas obras, e nesse sentido nós devemos sim influenciar os nossos maridos, especialmente se eles são incrédulos, especialmente se eles têm falhado em obedecer ao Senhor. Pensando em algumas perguntas que talvez pudessem surgir enquanto vocês estavam assistindo o vídeo, eu criei algumas perguntas para perguntar aqui a Carol, né? E a primeira delas é a seguinte: mas se meu marido não exerce autoridade, se ele é omisso nesse papel dado por Deus de líder, de cabeça, o que é que a mulher deve fazer? Bom, é difícil, né? Especialmente se ele for cristão, porque neste caso ele vai estar pecando contra Deus, né? Em não exercer a sua liderança. Mas o fato é que numa situação como essa, a ordem de Deus ela não muda. Você continua tendo que ser submissa a Ele. E é claro que essa sua submissão vai ser mais dolorosa, vai ser mais difícil, porque você deve sustentar a liderança do seu marido, criando situações e dando a ele oportunidades de ser líder. A mulher sábia, ela vai levar ao marido situações e vai dizer: querido, resolva, você é o líder do nosso lar. Deus o constituiu para ser o meu cabeça, o cabeça da nossa família. Eu estou aqui aguardando uma posição, aguardando aquilo que Deus tem direcionado você a fazer. E ela vai estar agindo bem se agir dessa forma, não querendo tomar as decisões por ele ou ser o líder do lar, a líder do lar, né? Mas deixando que ele exerça essa liderança. Algumas mulheres, infelizmente, quando tem um marido omisso, elas se aproveitam da situação de omissão para tomarem a frente de todas as decisões da família, e elas acabam desonrando os seus maridos, envergonhando a Deus e a sua palavra. O fato é que o homem só pode ser líder se houver quem se submeta a essa liderança. Se a mulher não está disposta a se submeter ao homem, então a liderança dele vai ser bem difícil de acontecer. E nesse caso, a mulher deve se colocar na sua posição de sujeição e permitir, dar espaço, né, para que esse marido que já tem dificuldades possa desenvolver essa liderança. A outra pergunta é: se o meu marido não me ama como Cristo amou a igreja, ainda assim ele deve ser submissa? Sim.
Ainda assim, como nós já dissemos, o ideal é que o homem ele exerça a sua liderança de forma amorosa e naturalmente essa liderança amorosa gera uma submissão amorosa, mas nem sempre isso acontece. E quando o marido ele não ama a esposa como Cristo amou a igreja, mais uma vez ele está pecando contra Deus. No entanto, isso não retira da esposa a exigência divina de que ela se submeta a esse marido. Inclusive, no versículo lido em Efésios 5:21, a palavra vem dizer que a mulher deve se submeter ao seu marido como ao Senhor. Somente a mulher submissa a Deus pode se submeter ao seu marido. E nesse caso, ela vai ter que buscar graça e força em Deus para se submeter a um marido que não a ama dessa forma. No entanto, a exigência permanece inalterada. E outra pergunta é, qual o limite da submissão? O limite da submissão é a vontade de Deus. Sempre que submeter-se ao seu marido significar desobedecer à lei de Deus, então você está livre para ser insubmissa. Neste ponto. Sempre que o seu marido exigir de você algo contrário à palavra de Deus, algo contrário à vontade de Deus, você tem o dever de atender a Deus e a sua palavra e neste ponto se submeter ao seu marido e desobedecê-lo nesse aspecto. Esse seria o limite. Cristo que é o Senhor, né, das nossas vidas. Sim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido edificante para você, que você possa compartilhar nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Compartilha aí a palavra de Deus, sendo exposta dessa maneira, para que outras pessoas também possam ser edificadas. Sim, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite e me despeço de vocês também grata, esperando que esse vídeo seja tão edificante quanto foi para mim.